Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo vamos trazer para vocês a resolução da questão 11 da sétima lista. A questão diz o seguinte: a água congela a 0 graus Celsius e a 32 graus Fahrenheit, ferve a 100 graus Celsius e a 212 graus Fahrenheit. A temperatura em graus Fahrenheit varia linearmente com a temperatura em graus Celsius. Esse varia linearmente, pessoal, nos arremete a uma função do primeiro grau ou função afim, né? Então, o que acontece? Na letra A está pedindo o seguinte: expresse a temperatura em Fahrenheit em função da temperatura C. Bem, pensando na função afim, nós sabemos que a fórmula ela é dada assim, ó, y é igual a x mais b, é isso? Onde o x é a variável independente e o y é a variável dependente. Então, o que acontece? Como aqui foi dado Fahrenheit e Celsius, né, sendo Fahrenheit em função de Celsius, a gente poderia reescrever essa equação do primeiro grau da seguinte maneira: Fahrenheit vai ser igual a vezes o C de Celsius mais B. E observando as informações dadas, nós poderíamos fazer a seguinte observação, tá? Que é o seguinte: nós temos aqui Celsius e temos aqui Fahrenheit. Então a gente viu que a água congela a 0 graus Celsius e a 32 Fahrenheit, né? E ferve a 100 graus Celsius, o que corresponde a 212 graus Fahrenheit, ok? Então, na verdade, aqui, pessoal, a gente tem dois pontos dessa nossa função, o 0 e o 32, tá? E temos também o 100, né? E o 212. A gente precisa determinar aqui o a constante A e a constante B. Esse A, na função do primeiro grau ou função afim, é o que a gente chama de coeficiente angular ou inclinação da reta, né? Quando a gente tem um gráfico ali. Como a gente tem esses dois pontos, a gente poderia calcular o A, né? Que é o coeficiente angular, a partir da definição de coeficiente angular, tá? Então a gente poderia fazer o seguinte, ó. A gente tem que A é igual, né? Aí a gente vai pegar o y desse ponto, 212, tá? Menos o y desse ponto, 32, dividido por o x desse ponto, 100, menos o x desse ponto, que é 0, ok? Aí a gente vai ter o seguinte, que o A vai ser igual a 212 menos 32, dá 180, dividido por 100, né? Eu posso cortar aqui, pessoal, esse 0 de cima com 0 de baixo. Isso aí fica, né, 18 sobre 10, que é a mesma coisa que 1,8. Se você dividir 18 por 10, dá 1,8. E com isso, a gente achou aqui o nosso A, né? Falta agora achar o nosso B. Para achar o nosso B, a gente pode pegar qualquer um desses pontos aqui, ó, tá? Que são pontos que pertencem à função, né? E substituir o valor de A e achar aqui o B. Então, vou pegar esse primeiro ponto aqui, ó. Celsius 0, Fahrenheit, o F é 32. Então, vou substituir nessa função aqui, tá? Então, vai ficar assim, ó. O F vai ser 32, considerando o primeiro ponto, né? Igual. O A, eu acabei de obter ele aqui, ó, 1,8, vezes o C, que é o C0, nesse ponto que eu estou utilizando, mais B. Com isso aqui, observe que esse resultado aqui dá 0, ó. Então eu tenho que o meu B ele é igual a 32. Então, expressando, né, a temperatura em Fahrenheit em função de Celsius, ficaria o seguinte: F é igual a 1,8 do A vezes o C mais 32. Então isso aqui, ó, é o que foi pedido na letra A. Expresse, né, o grau Fahrenheit em função do grau Celsius, tá? E ainda na letra A é pedido também o gráfico da função. Então a gente pode pensar nesse gráfico aqui, ó, tá?
a gente poderia pensar o seguinte. Vou colocar aqui os eixos coordenados, tá? Então, nós temos aqui o eixo que eu vou chamar de Celsius, que é a variável independente, e aqui é Fahrenheit, ok? Então, para a gente fazer o gráfico dessa função, a gente sabe que o gráfico de uma função afim é sempre uma reta, né? E para mim fazer o gráfico de uma reta, basta eu identificar 2 pontos dessa reta, tá? Você pode atribuir valores para C, aqui arbitrários, identificar o valor de F e jogar aqui no sistema de eixos coordenados. No entanto, eu vou fazer uso desses pontos que eu já tenho aqui, ó, que foi dado no início. Ó. Quando C é 0, o Fahrenheit é 32. Então, eu tenho um ponto aqui, ó, por exemplo, que é 32 de Fahrenheit, que corresponde a 0 graus Celsius. Tá? E o outro ponto que eu tenho é quando C é 100. Então, suponha que eu tenho aqui, ó, 100 graus Celsius, ele corresponde a 212 graus Fahrenheit. Então, vou posicionar mais ou menos aqui esse 212 e tenho esse outro ponto aqui, tá? Sendo aqui 212 graus Fahrenheit. Se você ligar esses 2 pontos, né, por uma reta, ó, esse é o que a gente vai chamar de gráfico, né, da função f aqui que a gente obteve, ok? Então, assim a gente fecha a letra A. Vamos à letra B. Na letra A a gente obteve que o f, né, vou escrever aqui só para a gente poder situar, é 1,8c mais 32, né? Isso a gente obteve aqui na letra A. Na letra B, vamos verificar o que está pedindo. A temperatura do corpo humano não febril é de 37 graus Celsius. Qual é esta temperatura em grau Fahrenheit? Então, a gente vai fazer uso, pessoal, da fórmula. Ó. Fahrenheit é igual a 1,8C mais 32. O que ele está me falando? Que o grau Celsius é 37, né? Que o C é 37, tá? Ele quer saber, para ser igual a 37, ele quer saber, né, quem é o F. É isso que ele está pedindo aqui, tá bom? Então, eu vou ter que F é igual a 1,8 vezes o C, que é 37, mais 32. A gente pode fazer essas contas aqui no cantinho. 37 vezes 1,8, tá? 8 vezes 7 dá 56, vai 5, né? 8 vezes 3, 24, com 5, 29. 1 vezes 7 dá 7, 1 vezes 3, 3, né? A gente soma aqui, vai dar 6, 9 mais 7, 16, vai 1, 1 mais 2, 3 com 3, 6. A gente observa quantas casas tem após a vírgula. Tem uma casa só. Então, a gente coloca a vírgula aqui de tal maneira que só tem uma casa após a vírgula. Então, nós temos que o F vai ser 66,6 mais 32. Então, nosso F vai ficar, né, 66,6 mais 32. Isso vai dar 98,6 graus, ok? E assim a gente fecha aqui a letra B e vamos à letra C. Na letra C, nós temos o seguinte: a temperatura em graus Celsius correspondente a 20 graus Fahrenheit. Então, ele está me falando que o F é 20 e ele quer saber quantos graus Celsius corresponde. A nossa fórmula obtida na letra A é 1,8C mais 32, tá? Então, no lugar do F eu vou colocar 20, tá? E vou descobrir qual é a temperatura em graus Celsius que isso corresponde. Então, vai ficar 20 igual 1,8C mais 32, ok? Posso passar esse 32 aqui para o outro lado. Isso vai ficar o seguinte: 20 menos 32 é igual a 1,8C. Ou, para quem preferir, pessoal, 1,8C igual a 20 menos 32, é a mesma coisa, tá? Então, vai ficar 1,8C, né? 20 menos 32 dá menos 12. 1,8 está multiplicando,
ele passa dividido. Então, C vai ser igual a menos 12 dividido por 1,8. Tem diversas maneiras de fazer essa conta aqui, pessoal. A gente poderia dividir o 12 por 1,8, direto, né? A gente poderia, de repente, eliminar essa vírgula aqui, mas para eliminar ela eu teria que multiplicar em cima e embaixo por 10. Se a gente multiplicar em cima e embaixo por 10, olha o que vai acontecer. Em cima vai ficar 12 vezes 10, 120, né? E embaixo vai ficar 18, beleza? Agora você pode dividir 120 por 18. Ou, se você preferir, você pode simplificar aqui, ó. Vamos simplificar aqui em cima e embaixo por 6, tá? Dá para dividir por 6, em cima e embaixo. Então vai ficar 120 dividido por 6 dá 20, né? Menos 20 no caso, tem um menos aqui. 18 dividido por 6 dá 3. Aqui não tem jeito, a gente vai ter que dividir, ó. 20 dividido por 3. 20 dividido por 3 dá 6. 6 vezes 3, 18 para 22. Baixa um zero, uma vírgula, né? 20 dividido por 3, 6. 6 vezes 3, 18 para 22 e assim em diante, ó. 20 de novo, 6, né? E resto 2, enfim. Então, isso aqui ficaria menos 6,66 aproximadamente, né, graus Celsius, ok? E assim a gente fecha a letra C. Um forte abraço e até a próxima.